Oi, gente, bom dia. Espera aí que eu vou só fazer um comentário aqui antes de começar. Só estou fazendo um comentário aqui, porque se alguém entrar, sabe do que a gente está falando. Bom dia para vocês. Se alguém já participou da minha live ou é a primeira vez que está por aqui? Me contem nos comentários. Se vocês são novos aqui ou se vocês já me acompanham, porque normalmente eu faço essa live meio de meio. Todos os dias, né? De segunda a sexta. Só que hoje eu precisei fazer ela 7h30. Então não sei se vocês já me acompanham ou se é a primeira vez. Então nosso objetivo aqui é que vocês sejam mais independentes. Eu quero também hoje deixar uma indicação de música. Todo dia eu quero deixar. Gente, música é ótimo. Música faz a gente pensar. Música faz a gente sentir. E também quero combinar com vocês. Peraí que eu só tô digitando aqui uma coisa que eu queria combinar com vocês agora em todas as minhas lives, pra quem acompanha, né? Porque normalmente eu faço ela meio de meia. Eu nem sei se vocês me acompanham normalmente ou se é a primeira vez que vocês estão por aqui. Bom, essa live, gente, ela tem o intuito de ajudar vocês a serem mais independentes emocionalmente. Pronto. Todo dia eu vou deixar uma indicação de música. Hoje eu deixei a balada do Tim Bernardes. Quem quiser, quem escolher, quem puder, escuta essa música. Ela tem uma letra assim muito linda. Eu acho que vai inspirar muito vocês. Eu amo usar música porque eu acho que música assim, às vezes traduz o que a gente não consegue nem dizer, né? E no mundo tão anestesiado que a gente vive, a gente tem que voltar a sentir. Porque eu falo sobre educação emocional e inteligência emocional. Não existe inteligência emocional se as pessoas não querem sentir nada. Como é que vai ter inteligência? O que é inteligência? Eu pego um dado e faço alguma coisa com isso. Eu pego uma informação e faço alguma coisa com isso. É isso que é inteligência. A emoção é um dado. Seu sentimento é um dado. Se você não fizer nada com isso, não tem inteligência. Então tem gente que fala assim, ah, claro, inteligência emocional é a gente controlar as emoções. Aí eu não me permito sentir. Cadê a inteligência? Você nem sentiu, você nem sabe que sentiu e você não vai fazer nada com isso. Cadê a inteligência, gente? Precisa ter ação, precisa ter compreensão, precisa ter interpretação, senão não tem inteligência. Senão é só repressão, com um nome bonito. Repressão com o nome de inteligência emocional. Então, se permitam sentir, sabe? Porque quem quer de fato amadurecer emocionalmente e ter inteligência emocional, se não se permite sentir, não tem como. Eu sinto muito, já vou te desiludir aqui de cara. Você já vai chegar aqui assim, puta merda, que merda. Desculpa o palavrão, mas assim, a gente tem que acordar. Por isso que eu até tô pedindo, quando eu disser alguma coisa, fala acordei, porque é isso, gente, acordar é um insight. Nossa, é verdade. Eu reprimo minhas emoções. Como é que eu quero entender a mim? Como é que eu quero me conhecer se eu me reprimo? Não quero me conhecer.
Então, se você não quer amadurecer, porque sem se conhecer não tem como amadurecer. Amadurecer é o quê? Melhorar, é crescer. Como é que você melhora uma coisa que você nem conhece? A lógica da melhoria contínua dentro de qualquer empresa é: eu conheço o processo, depois eu melhoro. Eu não tenho como melhorar uma coisa que eu nem sei o que é. Na vida é a mesma coisa, gente. O processo de crescimento e amadurecimento, ele é feito a partir da melhoria contínua em você. Se você não se conhece, não tem melhoria contínua. Tem você não se conhecendo, é só isso que tem. E aí, eu tô aqui todo dia para estimular quem quer liderar a vida, quem quer crescer, porque não tem como crescer sem liderar a sua vida. Porque quem fica esperando os outros, quem acha que a culpa é dos outros, quem acha que alguém vai descer para resolver sua vida, não vai. É você mesmo que tem que sentar nessa cadeira e ser adulto, que hoje a gente é adulto, só que às vezes a gente esquece. Ah, não, porque a culpa é do sei lá o quê, é do governo, da sociedade, dos meus pais, do meu marido, da minha esposa, do meu namorado, dos meus filhos. Ah tá, a culpa é de todo mundo. Legal. E se tudo resolver? As suas escolhas continuam. Será que se depender só das suas escolhas, sua vida melhora 100%? Hoje as suas escolhas são perfeitas. Será, gente? Bota a mão na consciência. Adulto bota a mão na consciência e se pergunta. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, mas quando a gente vai olhar para nossa escolha, a gente fala: eita, talvez eu não esteja tão bom assim quanto eu acho. Talvez eu não esteja liderando a minha vida quanto eu acho. Talvez eu não esteja nem tão adulto emocionalmente como eu acho. E a coisa mais honesta que existe nessa vida é a gente admitir. Porque quem admite consegue mudar. Quem finge que não vê vai ficar eternamente fugindo. A primeira coisa, gente, é: olhei, ok, eu errei, eu assumo, agora eu posso escolher diferente. Que bênção! Todo dia você acordou, abriu o olho, olha, você pode escolher diferente. Essa é a bênção da vida diária, que você recebe assim, de graça. Hoje você acordou, tá aqui. Quem tá me escutando, talvez, já tá até escutando uma coisa diferente, olha que bom. Uma coisa diferente do que você escuta normalmente. Já é diferente, entende? Talvez alguém acordou, botou uma roupa diferente, escutou uma música diferente, fez um hábito diferente. Que, gente, todos os dias você escolhe. Ai, mas eu não escolho. Escolhe. Porque não escolher também é uma escolha. Ai, mas eu não quero. Mas não é assim, não é do jeito que a gente quer. As coisas são o que são. Não que a gente gostaria que elas fossem. Isso é ser adulto. Olha para a realidade, encara a realidade e faz a melhor escolha dentro da sua realidade. Inclusive, muita gente manda nos comentários assim: ai, o que eu faço na situação? Gente, vamos lá. Vamos alinhar uma coisa antes de começar a live? Eu tô aqui para estimular vocês a serem adultos, a amadurecer emocionalmente, ter inteligência emocional para liderar a vida, para conquistar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer na situação X, eu não sei. Ainda que eu te desse um conselho, não vai ser bom para você, porque é você que tem que saber. Ah, mas como é que eu vou saber? Use a sua consciência. A gente tem 3 inteligências disponíveis para nós, todo mundo. Basta usar, usa quem quer. Mas disponível tá 24 horas por dia. Sua consciência, seu poder de questionamento. Isso faz sentido para mim? O que eu quero? Como eu me sinto com aquela pessoa? O que eu tô sentindo? Eu gosto disso? Essa carreira faz sentido? Como eu deveria reagir nessa situação? O que eu faria? Se eu não me reprimisse tanto, se eu não me preocupasse com nada com as pessoas, o que eu faria? Se pergunta. 2. O seu coração, o seu sentimento. O que eu tô sentindo? Percebe. O que aquela pessoa tá me provocando? Por que ela não tá me provocando isso? Eu tô sentindo raiva. É um limite. Que limite eu não tô colocando? Eu tô sentindo tristeza. Por que eu tô tão desconectado? Ou é só um momento para eu dar uma acalmada e olhar meu coração? Você tem a sua inteligência emocional. E terceiro, a sua intuição, que é a sua inteligência espiritual. Seja seus guias, Deus, seu eu superior, o que você acreditar. Ou sei lá o que você acredita. Tem alguém soprando para você. A gente recebe intuição. Vai por aqui. Você segue se você quiser. Mas você recebe. E às vezes não tá escutando porque não tá parando para escutar. Então talvez ficar em silêncio é bom. Pegar um momento do dia, ficar 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, o minuto que você conseguir.
escutando o silêncio, escutando seu coração, percebendo o que você sente, percebendo sua intuição. O que eu deveria fazer? O que eu sinto de fazer? As 3 inteligências, gente, estão disponíveis para quem quiser, mas usa quem quer. Então não me pergunte o que você tem que fazer, porque eu vou devolver a pergunta para você. O que você sente, o que você pensa sobre isso e o que a sua intuição diz sobre isso. Me responda você. Parem de querer respostas. Quem tá querendo respostas tá no lugar de criança emocionalmente, onde o pai tinha que dizer tudo o que você tinha que fazer. Não, você adulteceu, gente, você cresceu. Ai, mas aí eu vou ter que assumir o risco. Ah, mas aí a vida não vem com fórmulas prontas. É isso. A vida do adulto é assumir o risco. Inclusive o líder da empresa, como é que ele faz? Ele toma decisões, ele analisa dados com inteligência, mas ele também assume risco. Cadeiras de liderança, gente, existe risco, porque ele não controla o cenário. Pode acontecer alguma coisa no mercado, pode acontecer alguma coisa na produção que não foi prevista. Risco a gente mitiga. Eliminar 100% o risco, isso não existe. A vida exige um certo risco. Viver exige um certo risco. Isso é confiar na vida. Eu vou controlar o que eu posso, que é minhas escolhas. É a minha atenção. Gente, o ativo mais importante que existe na nossa vida é a nossa atenção. Onde está a sua atenção, está a sua energia, está a sua motivação. Acho que hoje, assim, se você quer fazer uma pergunta hoje, que vai, assim, te dizer muita coisa, é essa. Para onde vai a minha atenção todo santo dia? Se você prestar atenção só nisso, se você se fizer essa pergunta todo dia, cara, você muda a sua vida. Porque você vai ficar chocada por tanto de coisa que não faz o menor sentido que você dá atenção. E aí se pergunta, o que eu quero como objetivo? Eu quero X. Aí eu dou atenção para Y. Como é que eu quero alcançar meu objetivo, gente? Como é que vocês imaginam que isso possa acontecer? Se você quer uma coisa, mas só dá atenção pro contrário, como é que você imagina que essa... Ah, não, ela vai cair no meu colo magicamente. Se ela caísse hoje no seu colo magicamente, você estaria preparado para essa coisa que você imagina que você deveria receber? Eu tenho certeza que não. Porque se você não está se preparando, não tem como você estar preparado. Tudo é uma questão de lógica, uma questão básica de lógica. Se eu quero alguma coisa, eu me movimento e faço escolhas para querer aquela coisa. Se eu não quero aquela coisa, eu me movimento para não querer aquela coisa. Entende? Faz sentido isso para vocês? Porque, assim, essa é a importância da atenção. O que você der atenção cresce na sua vida. Guardem isso. Todos os dias. Anota aí em algum lugar para você não esquecer. O que você dá atenção cresce na sua vida. Se você só dá atenção para reclamação, se tudo é ruim para você, é isso que vai crescer. Se você só dá atenção para coisas que não estão te agregando em nada, não tem nada a ver com o seu objetivo, é isso que vai crescer. Agora, se você dá atenção porque faz sentido, tá alinhado com o que você quer, tá alinhado com quem você quer ser, tá alinhado com a vida que você quer viver, é isso que vai crescer. Se você dá atenção para se cuidar, para se motivar, para buscar coisas que te alegram, que fazem sentido para você, que te fazem crescer, é isso que vai crescer na sua vida. Gente, a gente culpa muito os outros e a gente esquece da nossa responsabilidade. Mas por que você tá dando atenção para coisas que nem fazem sentido para você? Ah, porque que preguiça, né, ter que cuidar da minha atenção. Você tá com preguiça de viver sua vida? Você prefere os resultados que você tem hoje por preguiça? Então, eu sinto muito. Então, não tem como liderar a nossa vida se a gente tá com preguiça de liderar. Porque, assim, a responsabilidade, você querendo ou não, ela já é sua. Você pode fingir que ela não existe. Não quer dizer que ela não exista. A gente fala, não tô nem aí, que preguiça. Não, você pode não estar nem aí, mas a responsabilidade continua sendo sua. É você que está construindo os resultados que você vê. Tem influência externa? Tem. Mas o seu papel é pegar essa influência externa e decidir o quanto ela vai influenciar na sua vida. Porque, gente, se cuidar da saúde, ler as coisas que você gosta, prestar atenção na sua atenção,
independente do externo. Se você cuidar da saúde, você vai ter saúde. Se você cuidar do que você assiste, do que você lê, se você busca conhecimento, conhecimento você terá. O mundo pode acabar. O conhecimento fica com você. Então, cuidar da atenção é um ativo valioso, gente, porque nada que você construir em você, as pessoas roubam de você, isso não existe. O conhecimento que você constrói, a saúde que você constrói, a mentalidade que você constrói, ninguém tira de você. A pessoa pode até querer, mas ela nunca vai conseguir. Então, o JJ tem uma frase que eu adoro, que é: o trabalho devolve, o trabalho interno, ele devolve pra caramba, porque ele devolve algo que ninguém tira de você. Isso, outro dia eu falei numa live, é importante reforçar, porque talvez alguém aqui não tava. Se você tá numa empresa e a empresa te dá a oportunidade de fazer curso, de trabalhar numa área diferente, de às vezes assumir um projeto diferente, ou de ter um conhecimento diferente, gente, isso é oportunidade, tá? Para de olhar para tudo como um grande fardo. Começa a olhar como oportunidade. Você está ali naquele lugar aprendendo, e o dia que você quiser sair daquele lugar, o conhecimento vai com você. Parem de ser tão fechados ao conhecimento. A gente, enquanto sociedade, é muito fechado ao conhecimento. Gente, conhecimento é liberdade. Quem não vê, não sabe nem que existe. E quem não existe vai escolher como. Se você não sabe que uma coisa nem existe, como você imagina que você possa escolher? Ah, não, claro, eu vou sempre sonhar com uma coisa assim que não existe. Não, gente, não. Você precisa se movimentar. Tem inspiração? Tem, demais. Mas você tem que se movimentar. Não dá pra gente ficar assim, ah, não, claro, eu vou sentar aqui e pronto, eu vou ser iluminado. Vai descer, sei lá o que, do céu e vai me iluminar pro resto da vida. Ah, tá. Como é que será que seria a vida da sociedade, a vida de todos nós, se todo mundo fosse assim, sentasse, cruzasse os braços e um anjo descesse e te iluminasse? Você não aprendeu. Aí o anjo foi embora, você fez o quê? Saiu e fez a próxima merda. Ah, é que é assim que a gente é. Gente, minha mentora tem uma frase maravilhosa. Faz merda, mas aprende com as merdas pra fazer merda diferente, porque não dá pra fazer o mesmo erro toda vez, entendeu? É sempre que você vai fazer o mesmo erro. Não dá, cara. Temos que aprender alguma coisa nessa vida, porque senão a gente vai ficar só repetindo. Até quando? Até a gente cansar de repetir? Talvez. Porque descer um anjo não vai, porque se ele descesse, primeiro, você não ia nem acreditar. Ia falar, ai, você tá me enganando, porque a gente é assim. Não acredita na intuição, se descer um anjo, você acha que você vai acreditar. Vai falar, tô doido, isso aqui nem existe. Então escuta a sua intuição. Primeiro, faz o básico, que a gente quer o perfeito, o extraordinário. Não faz nem o básico. Vamos começar com o básico? Depois a gente busca a melhoria, porque como eu disse, não tem melhoria sem fazer o básico, não tem melhoria se eu nem conheço, gente. Vai melhorar o quê? Ah, eu quero melhorar a minha vida. Aí você pergunta pra pessoa, ah, legal, o que você quer? Ah, não sei. Como você quer melhorar alguma coisa que você não sabe? Gente, essa não é a lógica da melhoria. A lógica da melhoria é conheça, entenda, avalie e aí você melhora. Até porque você tem que saber o que você vai melhorar. Tá vendo a importância da atenção? Se eu não sei nem o que eu vejo hoje, o que eu assisto, o que eu escolho, como eu me cuido, eu vou melhorar o quê? Ah, eu quero melhorar a minha vida. Isso é muito amplo, né? Todo mundo quer. Tá, legal. Melhorar o quê? Ah, não sei. Bom, se você não sabe, sinto muito. Quem vai saber? Ah, o governo vai saber? Os seus pais vão saber? Engraçado, mas se o governo, os seus pais, Deus ou sei lá quem você acha que vai melhorar a sua vida, te disser, vai pra cá, e a sua intuição te disser, não é esse lugar, você vai pra cá, você vai seguir quem? Aí se você seguir, né, o externo e quebrar a cara, você vai culpar o externo? Mas foi você que escolheu. Gente, não tem como fugir da responsa, não. Eu sinto ele formar. Eu sinto te desiludir, mas assim, cresceu, adulteceu, a responsa é nossa. A responsabilidade é nossa. Quer alguma coisa, faça acontecer. Quer dizer que eu vou controlar a vida, eu vou ter todos os resultados do jeitinho que eu quero? Não.
A vida não é assim. Mas com certeza você vai se aproximar. Ou seja, cuidou da saúde? Saúde vai ter. Cuidou de você? Vai ter mais condição emocional. Se permitiu sentir, tá percebendo as emoções, tem mais inteligência emocional. Buscou conhecimento você vai ter. Melhorou a mentalidade? Melhorar a mentalidade você vai ter. Entende? Assim, pode não ser o que você idealizou, mas, gente, o processo a gente ganha só em fazer. Se você começar uma coisa hoje, seja qualquer coisa que for, daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, você não é a mesma pessoa que começou. Você já ganha, gente. Só de se colocar no processo, você já ganha. Já tem ganho, sim. E a gente não vê isso, porque a gente fica focado só... porque tem que ser desse jeito. E se for muito melhor? E se você se colocar no processo e falar, meu Deus, é muito melhor do que eu imaginei. Vai ser muito mais incrível. E normalmente é assim, é muito melhor do que a gente projeta na nossa mente, até porque a nossa mente é limitada. E a vida é ilimitada. E essa é uma diferença, assim, brutal. Por quê? Porque a vida pode conceber coisas que você não tem nem condição de imaginar. Que a nossa imaginação é limitada por aquilo que a gente conhece. Tá vendo a importância de cuidar da sua atenção? O seu mundo será tudo que você conhece, não o mundo inteiro. Sai dessa ideia. O mundo inteiro não é o seu mundo. O seu mundo é o seu mundo. É o que você conhece. Quanto mais ilimitado você quiser que ele seja, mais ilimitado ele será. Aí você olha para as outras pessoas e fala, que absurdo, fulano tá fazendo aquilo. Que absurdo as pessoas acordam 5h30 da manhã para correr. Porque as pessoas têm outros objetivos. Que absurdo, aquela pessoa, ela tá trabalhando no final de semana, aquele outro ali tá comendo bem, aquele outro ali não quer saber de fofoca, aquele outro ali tá lendo umas coisas diferentes, aquele foi pra terapia, tá vindo com os posicionamentos diferentes. Gente, é isso aí. As pessoas vão começar a se movimentar. Aí a gente, às vezes, em vez de se inspirar com o movimento do outro, fica o quê? Criticando, julgando, falando, credo. Porque quem faz isso é doido. Porque quem acorda 5h30, ó, tudo perturbado. O que eles estão ganhando na vida deles? Porque talvez eles estão ganhando mais na nossa vida do que a gente que está criticando e julgando. Talvez eles estão tendo resultados que a gente gostaria muito de ter, só que a gente não está querendo pagar o preço. Em vez da gente se inspirar no outro, a gente faz o quê? Deixa eu diminuir ele para ver se ele para. Será que esse é um comportamento, gente, que vai levar a gente a algum lugar? Bom, diminuir o outro para ver se ele para. E se ele não parar? E se ele parar, será que sua vida muda? Eu acho que não. A gente preocupa muito com os outros, mas o quanto que o outro, de fato, tem responsabilidade sobre a sua vida? Nenhuma. 0. Um total de 0. Você se incomodar porque o outro acorda 5h30 da manhã para correr, faz um total de 0. 0, 0, 0 importância na sua vida. Você quer? Faça. Você não quer? Larga quem quer. Todo mundo tem que fazer? Não, gente, faça o que você quer. Eu não gosto. Perfeito. Você gosta de alongar? Você gosta de dançar? Não gosto de nada. Então não faz nada. Mas também não reclama de quem faz. E aí você se pergunte, como eu vou ter saúde se eu não estou disposto a fazer nada para a minha saúde? Como você imagina? Vai descer um anjo e vai te dar saúde nas mãos? Ele te deu. Aí você foi lá e fez o quê? Continuou com as suas escolhas e perdeu saúde de novo. Aí ele desceu de novo e te deu. Aí você fez o quê? Fez escolhas ruins e perdeu. Como é que você imagina que as coisas vão acontecer se você não quer cuidar das suas escolhas? Se você não quer assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, mas cuidar da do outro a gente quer, né? Que é muito fácil. Muito fácil ridicularizar para eu me sentir menos pior com a minha vida, mas muito difícil eu pegar, sentar na minha cadeirinha da humildade e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Larga o outro. O outro tá vendo a vida dele, não é da sua conta o que ele tá fazendo. Porque essa pessoa tá falando coisa que é errado. Você acha que é errado? É só não acompanhar. Olha que simples. Aí você gasta tempo e energia, dá atenção por uma coisa que você nem acredita. Não, porque eu tenho que ir lá falar que ela está errada, que ela tem que parar de falar isso. E você está perdendo tempo da sua vida, que é preciosíssimo, porque o nosso tempo aqui não é ilimitado. Um dia a gente vai embora, quer a gente queira ou não.
A gente precisa ter essa consciência justamente para depois não reclamar, porque o tempo vai acabar. E você tá gastando com uma coisa que não faz a menor diferença na sua vida. Gente, porque o outro fala bobagem e você vai ser o justiceiro para acabar com o outro. Vamos supor que você conseguiu. O outro acabou com o trabalho dele. Você foi o justiceiro que conseguiu acabar com o trabalho do outro. Bacana. E a sua vida? Como é que ela continua? Porque você perdeu tempo, né? Preocupado com o outro. E as suas escolhas continuaram sendo feitas. E aí? Sua vida resolveu? Não. Aí você perdeu tempo com o outro, atrapalhou a vida do outro. E a sua que é bom? Nada. Gente, se questionem. Quanto a gente não bota a mão na consciência, não tem mudança. Não tem conversa, não tem... não, claro, as coisas são mágicas. Sim, com certeza as coisas são mágicas. São sim. Se alguém resolver a sua vida toda hoje e te desse ela prontinha, você ia continuar com as suas escolhas e você ia perder tudo. Infelizmente você ia perder, ou quase tudo. Porque você não muda a você, a sua mentalidade, as suas escolhas, e você quer tudo pronto. As pessoas chegam aqui no chat e falam, o que eu faço que fulano me fez isso? Quer resposta, gente, você é criança. Queiram perguntas. Pergunta expande. O que eu sinto? O que eu vejo? O que eu sei? Que ajuda eu preciso? Resposta te diminui. Criança que quer resposta, porque quer permissão. Vocês não precisam de permissão, vocês já cresceram. Que permissão que vocês estão querendo? Que eu fiquei muito tempo assim, tá? Eu chegava e falava, não vou fazer live não. Não vou falar as coisas não, que eu aprendi, que eu acesso, que eu experimentei, que eu vivi. Porque, porque as pessoas não vão gostar, porque eu não sei se é o momento. Eu tava esperando permissão, gente, até que eu entendi que enquanto eu não viesse e fizesse o movimento não ia acontecer. Que permissão que eu tava esperando? Inconscientemente, dos meus pais. Aí eu entendi isso, falei, então se eu quero, eu preciso fazer acontecer. Vai ser perfeito? De forma nenhuma, não é perfeito. Não é perfeito. A cada live eu me supero. A cada live eu domo meu medo, eu domo meu ego. Eu dou meu desconforto de falar coisas que eu sei que incomodam. Incomoda a vocês e a mim, porque eu escuto o que eu falo. Eu também preciso escutar tudo que eu falo. Eu acho ótimo falar, que é pra eu lembrar. Porque quando eu tô desviando da rota, eu falo, peraí, eu preciso cuidar da minha atenção, das minhas escolhas. Gente, a gente se lidera. A maior liderança que existe, antes de liderar o outro, você tem que se liderar. Se você não se lidera, você quer liderar o outro como? Você não tá conseguindo nem se liderar. Não quero ficar mandando no outro. Olha, eu sinto lhe informar, mas isso nem é liderança, na essência. Isso é só o seu ego querendo se sentir superior ao mandar nos outros, pra você sentir que você é grande. Porque você não se sente grande, entendeu? É porque internamente você tá se sentindo uma criança. Aí quando eu mando nos outros, eu fico imponente, eu fico grande. Aí você faz as pessoas, você machuca as pessoas. As pessoas não te respeitam, você continua frustrado, frustrada. Claro, como que alguém vai te respeitar se você atropela as pessoas? Quer mandar, que eu que mando, eu que sei. Sai daí. Isso é um lugar tão infantil, gente. Isso é um lugar emocionalmente muito imaturo. De uma pessoa que não consegue resolver o problema dela. Ela não se lidera, ela não entende as emoções dela. E aí ela quer projetar no outro. Porque enquanto ela se sente poderosa mandando no outro, ela se sente menos pior com ela mesma. Mas quando ela vai pra casa, deita no travesseiro, continua. Gente, o vazio não vai embora. A insegurança não vai embora. Não é o diploma, não é seu cargo, não é seu conhecimento, não é alguém te dar permissão, não é prêmio, não é da família que você veio, não é dinheiro, não é nada. A segurança não se compra. A segurança se constrói. Eu acho que talvez esse seja o trabalho mais justo dessa vida. Porque não interessa quem você tá falando que é. Não interessa quanto de dinheiro você tem. Você pode ser uma pessoa extremamente insegura. E essa insegurança vai te perturbar. Enquanto você não resolver construir a confiança em si. Então, pessoas inseguras, elas são exigentes, elas são críticas, elas são maturas, elas adoram julgar a culpa no outro. Elas odeiam a palavra responsabilidade. Sempre o outro que é o problema. Minha equipe que é ruim. Mas você não bota a mão na consciência pra perguntar, mas como que eu sou como líder? Eu dou feedback? Eu sei falar com clareza o que eu quero, porque tem que saber falar, tem gente que não sabe.
É o que acha que o outro tem poder de adivinhação. Ah, sinto lhe informar, seria até interessante que a gente tivesse, né, telepatia, quem sabe no futuro a gente não cria esse poder de adivinhação, mas hoje não temos. Então, se você é líder ou está numa carreira que exerce liderança, ou seja, você é mãe, você é pai, você é professor, seus clientes você lidera e você não sabe falar, você quer que o outro adivinha o que você pensa. Às vezes nem você se entende, o outro tem que... Não, calma, peraí, deixa eu tentar perceber, sonhar o que essa pessoa quer. Aí você ainda xinga ele porque ele não atendeu sua expectativa, mas você não sabe conversar. Não sabe falar porque tem medo de falar. Ai, como é que eu vou ser visto? E isso interessa como é que você vai ser visto. Se uma coisa precisa ser feita, fale com educação e com clareza. Ah, não, você quer ser amado? Então você tá na criança emocionalmente, porque aí você não quer liderar, você quer ser amado, admirado, reconhecido. Então você usa o papel de liderança para suprir uma carência interna. E ninguém vai resolver, gente. Você pode, xingar os outros, você pode exigir, julgar. Nada vai resolver a sua carência interna. É você, com o seu trabalho interno, construindo confiança e amor próprio, que é o que te falta. E o quanto que a gente vê isso, né, nessa vida. Pessoas autoritárias, críticas, julgadoras, altamente inseguras. A pessoa pega o diploma, esfrega na sua casa e fala, legal, e aí? Bacana, essa é a sua formação, que bom. Legal demais, mas e aí? Gente, conhecimento, quando ele não é compartilhado, ele não serve para nada. Desculpa, mas assim, tem gente que tem uma formação ultra power, mega blaster, legal. Eu acho muito legal, porque é um esforço da pessoa chegar lá. Mas assim, você não compartilha? Porque você gosta de andar com seu diploma por aí, ou seu cargo, assim, pendurado para dizer, ai, gente, olha como eu sou bom. Nossa, olha como eu sou maravilhoso. Olhem para mim. Com a minha diploma, meu cargo, meu prêmio, sei lá o que você... Ai, olha como eu sou maravilhoso. Ah, legal, parabéns, palminhas. E aí? E aí? O que você faz com isso? Você multiplica para as pessoas? Você traz inovação? Você traz sugestão ou isso é só pro seu ego? Você andar por aí com uma coisa pendurada, chacoalhando, para dizer que você é melhor e maior que os outros? Legal. E aí? Gente, a gente tem que transbordar. A vida não foi feita pra você pegar, grudar assim em você um status ou sei lá o que você quer e sair andando por aí parecendo, sei lá, uma estátua. Você quer o quê? Palmas? Ué, grava no celular umas palmas e fica escutando o dia inteiro. É melhor que encher o saco das pessoas. Não é melhor? Não é mais fácil? Não. Aí a pessoa quer fazer a formação para receber palma, aí me poupe. Ai, se poupe, sabe? Se poupe disso, poupe as pessoas, do tamanho da sua insegurança, construa segurança interna. Gente, a gente tá chegando num ponto que ou as pessoas vão começar a adultecer, ou eu não sei onde a gente vai parar. A gente precisa adultecer o coração, tá parecendo um bando de criança. E adoro dizer sobre as crianças, a gente tá pior que elas. Assim, vocês me desculpem, mas eu olho as crianças que estão nascendo, a gente tá pior que as crianças. Você vê vídeo na internet com criança falando coisa pros pais que você nem acredita. A criança tá com mais maturidade emocional que os próprios pais. E isso é assim, vamos crescer pra ontem. Ai, a gente errou, tá tudo bem, volta. Vamos ser honestos. Ah, não, eu vou sentar aqui, vou fingir que eu não errei e dane-se. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E aí? Como é que vai ser? Vai esperar até quando? Ah, não sei. Também não sei, gente. Aí é a escolha de cada um. Bom, eu fiz aqui... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu tentei fazer uma escadinha, porque eu queria mostrar pra vocês um negócio que a Ana Lisboa, que é maravilhosa, psicanalista, ela tem um perfil aqui, tem perfil no Instagram, e ela fez essa escada ontem, que ela tava falando sobre prosperidade. Eu achei fantástico a gente mostrar isso aqui pra vocês de uma forma didática, pra gente pensar no nosso crescimento pessoal, né? Como que a gente cresce e adultece. Vocês estão enxergando? Acho que não, né? Primeiro que fica ao contrário, tá? Eu vou ler pra vocês, mas dá pra enxergar mais ou menos? Aqui é o primeiro estágio, que é esse que eu tô falando aqui há sei lá quanto tempo que a gente tá na live, pelo menos meia hora, que é o estágio da criança. A sobrevivência. Então aqui tá escrito sobrevivência, criança emocionalmente, quando você fica preso na escassez, no medo da falta. Então, gente, quando a gente é criança, esse primeiro estágio,
Quando você chega nesse mundo, você não sabe fazer nada. Quando você chega nesse mundo, você depende das outras pessoas de fato, porque senão você não sobrevive, né? Você não sabe comer, não sabe andar, não sabe se virar, você fica lá largado, acabou pra você, assim as coisas são. Então, quando você é criança, você é muito preocupado com o que os outros pensam de você. Por quê? Porque você coloca na sua cabeça, inconscientemente, um instinto assim: se eles não gostarem de mim, eles não vão cuidar de mim, se eles não cuidarem de mim, acabou pra mim. E aí, você, ao ter essa abertura maior para as pessoas, você aceita tudo. Então, lá na sua infância, que foram criadas as crenças, que é o que você acredita, o seu mundo, lembra que a gente conversou sobre o mundo? É lá na sua infância que ele foi formado. Então, suas crenças, que você acredita sobre família, dinheiro, como as relações têm que ser, como que a carreira tem que ser, como que a sua religião, a sua crença religiosa, né, a sua fé, isso tudo foi moldado na sua infância. E aí, na infância, a gente tinha muito medo de tudo, a gente tinha medo da falta. O que é escassez? É medo da falta. Então, você tinha muito medo da falta. Se faltasse dinheiro, então muita gente viveu essa falta, né? Muita gente faltou dinheiro, muita gente se mudou muito, perdeu casa, perdeu coisas. Então, assim, a gente já tinha um medo da falta, por um medo da sobrevivência, que é instintivo, junto com o medo das coisas que a gente perdeu mesmo na infância, né? Coisas que a gente viveu, histórias que a gente viveu com os nossos pais, avós, enfim, e família. E aí a gente cria esses mecanismos de sobrevivência onde a gente fica querendo provar para as pessoas, justificar para as pessoas baseado nessa história. Então é lá na infância que você construiu essa questão de eu preciso do cargo tal para provar para minha família que eu sou bom, porque diziam que eu não era bom, porque, por exemplo, você não ia bem no colégio, aí falaram, essa menina não vai dar nada. Aí você ficou correndo atrás para provar que você era bom. Ou às vezes você quer uma carreira para fazer alguém te amar, porque você não se sentiu amado na infância. Então, você busca uma carreira para agradar alguém lá da sua família. Porque você pensa, quando eu conseguir isso, eu serei amado, eu serei reconhecido, eu serei visto. Então, quando a gente não tá nesse primeiro estágio, que é o estágio da criança, gente, a gente fica recebedor da vida. Você acha que alguém vai descer, que alguém vai te salvar, você fica esperando permissão inconsciente dos seus pais. A permissão que a gente coloca para Deus é a permissão dos pais que a gente está esperando. Só vou fazer quando Deus quiser. Deus falou com você no seu coração, vai? Não vou não, porque pode acontecer isso, pode acontecer... Não, gente, inconscientemente você está esperando seus pais. Porque talvez você teve pais autoritários e você está com medo. Porque você não entendeu ainda emocionalmente que você cresceu. Emocionalmente, você tá igual uma criança. E não tenha vergonha disso não, tá? Todo mundo passa por esse estágio. Aliás, o primeiro passo é reconhecer, para poder crescer. Porque tem gente que nem reconhece. Então, assim, todo mundo passa por isso. Você não vai ser o sozinho, a sozinha. Só eu tô como criança, que vergonha. Não, fica tranquilo. Eu passei por isso. Todo mundo passa por isso. As pessoas do seu lado podem não falar com você, elas passam por isso. Fica muito tranquilo, tá? E aí, gente, a gente precisa de um processo de autoconhecimento, por quê? Você vai passar para o próximo estágio, que é o nosso propósito. O nosso propósito é ser agente, é liderar a nossa vida. Só que para você pular do 1 para o 2, você precisa de um processo de autoconhecimento. Por quê? Hoje você tem crenças, você tem autoimagem baseada lá atrás, no que te falaram. Você não sabe quem você é. Às vezes alguém te falou que você tinha dificuldade com uma coisa e você nem tem. Por exemplo, muita gente foi chamado de tímido na infância porque, na verdade, era muito repreendido. A pessoa nem é tímida, a pessoa tem tanto medo de falar, porque na infância, quando ela falava, tomava uns cortes, que ela entendeu que não podia falar. Que hoje ela age, na verdade, como um mecanismo de sobrevivência emocional. Ela nem é tímida, ela só é uma pessoa reprimida, traumatizada. E aí, quando ela entra no processo de autoconhecimento, ela fala, nossa, é mesmo, nem tímida eu sou, nem medo de falar eu tenho. Eu só era uma pessoa traumatizada, porque no passado me reprimiram tanto, eu sofri bullying, eu sofri um monte de coisa, e eu fiquei com medo, eu me fechei. Eu era só uma pessoa fechada, entende? Então você vai descobrindo no autoconhecimento que muitas coisas que você achou que você era, você nem era. Você só estava reagindo ao ambiente que você foi criado. E aí você faz uma jornada para dentro. Gente, o autoconhecimento crescer, por incrível e contra-intuitivo que pareça, ele é para dentro. Você vai para dentro para depois ir para fora.
Então você precisa se conhecer, que quem não se conhece fica botando culpa no externo, fica vivendo para agradar o externo manda em você, entende? Se você não fizer um movimento, você não tem como se defender. Porque você não vai ter argumento. Se alguém falar assim, ah, você é isso, você é ruim disso, você não sabe se você não é. Aí você vai falar, tá certo, eu sou, né? Então você vai para o autoconhecimento para você conseguir atingir o segundo estágio, que é propósito. O que é propósito? A sua missão é ser você. Propósito é propor a. Então, sendo você, você vai se propor a algumas coisas. Então você vai começar a liderar a sua vida, a agir de propósito. Então você vai definir objetivos e fazer escolhas, cuidar das suas escolhas todos os dias, que é o que a gente estava conversando aqui. A sua atenção, ela é o seu ativo mais poderoso, mais importante. Então você liderando a sua vida, você vai cuidar das suas escolhas para definir quem eu quero ser, onde eu quero chegar, que habilidades eu vou desenvolver, porque a gente vem com habilidades e dons e talentos intrínsecos, são seus, você tem essa facilidade. Mas também, se você quer um objetivo, você tem que se perguntar, eu já tenho muitos dons e talentos, mas quais habilidades, quais talentos eu posso buscar? Eu posso adquirir para eu chegar onde eu quero. E aí você identificando esses dom é interno, esses talentos e habilidades, você vai se inscrever em curso, você vai ler livro, sei lá, você vai buscar alguma coisa, entende? Mas para isso você precisa estar nesse segundo estágio aqui, para começar a viver de propósito. Porque quem tá aqui, tô aqui, quem tá no primeiro estágio, a pessoa tá vivendo pelo externo. Tá igual criança, esperando resposta para tudo, não sabe escolher nada, não quer assumir responsabilidade por nada, tá esperando alguém descer e resolver sua vida. Quem pulou para cá tá num processo de autoconhecimento e tá vivendo de propósito, com propósito. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu sou e quem eu quero ser cada dia mais de quem eu sou, melhor de quem eu sou. A pessoa começa um processo de melhoria em si, melhoria contínua em si mesmo. Eu sei que eu sou assim, mas eu sei também que eu tenho esses comportamentos que não são legais, que eu preciso melhorar. Mas eu sei que eu preciso fazer uma gestão melhor das minhas emoções, todo dia, a cada situação, a cada nova fase, a cada nova questão, entende? Então, assim, isso aqui, e você lidera a sua vida. Então, você sai desse lugar, e aí tem uma coisa aqui que acontece daqui pra cá, que dói. Então, quem fala assim, o processo de autoconhecimento é tranquilo, não, dói. Que é aqui, você vai desagradar. Foi quem quer agradar. Os amigos, a família, o marido, sei lá quem, todo lugar de onde você veio, não tem como liderar a sua vida, porque você vai ter que fazer tudo o que os outros querem que você faça. Quem consegue desagradar, sair desse pertencimento e sentar na cadeira de líder da sua vida, você vai agir conforme você quer, conforme você sente, conforme você sonha. Quer dizer que eu vou deixar de relacionar com as pessoas? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Você não vai deixar de... Só se você quiser. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Calma. Isso não significa, meu Deus, se eu liderar, vou ter que abandonar todo mundo. Não, calma. Você vai se relacionar de um outro lugar emocional. Hoje, eu sou muito grato, me deram a vida, nós vamos nos relacionar, mas hoje eu lidero a minha vida. Então, os conselhos, as exigências familiares, você vai avaliar, ver se faz sentido. E se você quiser, você segue. Se você não quiser, você não segue. Então, você vai ter coragem de desagradar. De dizer, isso não faz sentido para mim. Hoje eu não posso. Isso eu não quero. Não, eu não vou. Mas o que as pessoas vão pensar? Gente, aí não interessa. Porque para pular para o estágio 2, tem que construir, e você vai construir no processo de autoconhecimento, sustentação interna. Amor próprio. Reconhecimento. Você vai se reconhecer. Respeito por si. Compaixão por si. Quais são os seus sonhos? Sua família tem sonhos para você. Você tem sonhos para você. Ou você segue sua família, ou você segue você. Isso é desagradar, falar, eu cresci. Sai desse lugar, você não manda em mim. Hoje não mais. Mandou no passado. Ok. Foi. Sou grato, tô aqui, tô vivo, me ensinou o que pôde me ensinar, ok. Mas agora eu pego essa bagagem, eu escolho o que eu quero fazer com isso. Isso é crescer, gente. Inclusive, se não me engano, Deus disse... Eu sempre gosto de trazer a Bíblia, porque a Bíblia não veio para ensinar ninguém a ficar dependente. Muito pelo contrário. Acho que Deus disse para Abraão, né? Saia da sua aldeia, da sua parentela. Ele falou alguma coisa assim. Que isso, gente? Saia do padrão.
Conviver com a sua família não significa repetir o padrão da sua família, repete se quiser. Conviver com a sua família não significa obediência cega. Isso nunca existiu. Obediência cega. Se a gente tem o poder da consciência e do questionamento, a obediência cega nem faz sentido. Deus não exige isso da gente, Ele deu consciência pra gente crescer. Agora, as outras pessoas não nos dão essa possibilidade de questionamento porque elas não conhecem isso, gente. Talvez elas foram pessoas criadas também na obediência, no rigor, na rigidez, e elas não conhecem, elas não têm nem coragem de se questionar. Então, assim, não julga as pessoas que te criaram. Às vezes elas sofreram coisas que você nem sonha, elas têm marcas, traumas, feridas. É todo mundo, tá? Você não é alecrim dourado, não. Ah lá, a Rose falou aqui, ó, falou para Abraão para sair do meio da parentela. Gente, o sair, ele não precisa ser físico, não, é emocional. Você pode conviver com seus pais sem querer agradar eles, sem querer seguir o destino deles, sem querer seguir a carreira que eles sonham para você. Isso não é desonrar ninguém, não, tá? Isso é honrar a sua vida. Eles não te deram a vida? Que pai, que mãe dá a vida para querer que o filho seja infeliz? Eles às vezes te orientam, te exigem certas carreiras, porque na cabeça deles aquilo é o melhor. É na cabeça deles, gente. Mas quando você vira e fala, ok, bacana, mas não vou seguir isso, você vai desagradar, porque eles vão se sentir mal. Eles vão ficar com medo de te perder. Eles vão ficar com medo que você se afaste. Eles podem ficar com medo que você quebre a cara. Tá tudo bem, deixa eles com medo deles. Eles vão ter que resolver isso. Pai e mãe também tem que crescer emocionalmente. Isso não é da sua conta. Você não veio aqui para fazer seu pai e sua mãe crescer. Eles são adultos, super capazes, né? Jesus não chegava para ninguém e falava, claro, você é um super coitado, vem cá. Não, gente, o homem chegava e falava, o quê? O que você quer? O que tu queres que eu faça? Jesus não falava, claro, você precisa crescer, tá bom? Porque você tá muito infantil. Não, o que você quer? Ele estimulava a gente a crescer, estimulava a nossa liderança interna. Então não tem por que você chegar para os seus pais, ou para os seus avós, ou sei lá, para quem te criou e falar, olha, você tem que crescer. Não, esse não é seu papel. Seu papel é, quer crescer, cresça você. E desagrade. Pule de estágio. Porque a criança, ela quer agradar a todo custo, porque ela não acha que sobrevive sem as pessoas que criaram ela. Você não sobrevive sem as pessoas que te criaram, mas você dá conta de trabalhar, você dá conta de se sustentar. Você dá conta de pedir ajuda. Se você precisar no meio da rua, você consegue pedir ajuda. A criança, às vezes, não conseguia nem isso, né? Porque ela tinha vergonha ou porque ela tinha medo. Você dá conta de se alimentar. Por que você não sobrevive sem as pessoas, gente? Isso é, crença infantil. Tá preso na infância. Então, tem que ter... Aí, inclusive, eu escutei outro dia alguma coisa das pessoas falando que ser luz. Porque tem que ser luz. Gente, sabe como é que a gente se torna luz? Alta vibração, alta frequência? Não é na forçação, na mentira, não. É você alinhando internamente com o seu coração e ampliando o seu campo eletromagnético. O coração é o campo eletromagnético. Então, se você quer emitir luz e alta vibração, se alinhe muito verdadeiramente ao seu coração. Jesus era assim, Jesus não saía agradando as pessoas, não, gente. Ele fazia o que o coração dele queria. Estava mandando. Porque o coração é onde Deus fala com você. Ele seguia a Deus. Ele não servia nem os pais dele, ele servia a Deus. Então, o propósito é isso, é você ser você. E a partir de quem você é, você decidir ser de propósito. Como eu quero ser de propósito na minha carreira? Como eu quero ser de propósito na minha família? Como eu quero ser de propósito como mãe, como pai, como filho? De propósito, com consciência, porque isso é agir de propósito. Eu penso, eu escolho, eu sinto, eu tenho a intuição e aí eu ajo. Eu uso as 3 inteligências: intuição espiritual, emocional, o sentimento, a inteligência emocional, e a inteligência racional, que é a sua consciência. Questiona a si, questiona os outros, questiona padrão, questiona crença, questiona comportamento. Quando as pessoas te disserem tem que ser assim, tem porquê. Quem disse? Enquanto você não questionar, você vai repetir. E aí, a partir do momento que você conseguiu sentar nessa segunda cadeira aqui, que é a cadeira de líder, você cria abundância na sua vida, gente. O que é abundar? Multiplicar. Você vai ter todos os resultados. E aí, não tô dizendo que é tudo perfeito do jeito que você quer, não. A vida vai trazer, às vezes até mais do que você espera, de diferente do que você espera. Mas você vai abundar, ou seja, você vai multiplicar quem você é.
Isso é abundância. Então, por exemplo, você cuida da sua saúde, mais saúde você tem. Você fez curso, buscou conhecimento, mais conhecimento você tem. Olha a abundância de tempo. Ah, você mudou o jeito de você trabalhar. Você mudou de emprego, mudou de empresa, mudou de cultura. Mudou o seu tempo ali, você consegue ter tempo para outras coisas. Você cuida da sua saúde, mudou sua saúde. Você mudou o jeito que você é pai e é mãe, que agora você cresceu emocionalmente, você entende que tem que também deixar um pouco de independência para os filhos. Porque tem gente que se anula pelo filho. Isso não é amor incondicional, isso é amor condicional. Onde que está escrito que Deus te deu a missão para dizer: a sua missão é para sempre você vai viver a vida do fulaninho? Quem recebeu essa missão, gente? Ah, então Deus não te deu dom e talento, não. Porque para que eu preciso de dom e talento se a minha missão é cuidar dos outros? Aí eu não estou dizendo profissional de saúde nem terapia, porque isso é cuidar dos outros também. Eu estou dizendo assim: se a sua missão é só viver a vida pelo outro, por que você precisa de dom e talento para isso? Você não. Viver a vida pelo outro é fazer o que você acha que tem que fazer. Agradar o outro também não precisa de dom e talento, não. É só fazer o que o outro quer que você faça. Então, adultecer o coração é também entender que seu filho não é propriedade sua. Não existe isso. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Seu filho, ele é uma alma que veio sob a sua tutela responsável, porque Deus entendeu que você era responsável para cuidar daquela alma enquanto aquela alma entende como é que é a vida, enquanto ela amadurece. Em algum momento você solta. Que aquela alma é livre. Ela não veio para você prender ela numa gaiola, não. Ela veio para que você mentore ela, para que ela siga o caminho dela. Vai ser diferente do seu? Aí não é problema seu, a alma é livre, ela escolhe. Agora tem gente que não constrói amor próprio, não constrói segurança interna, quer pegar o filho e falar: ah, é meu. Porque não, se essa criança sair de perto de mim, eu não sou amada. Ô, gente, eu te falar uma coisa, assim. As mães vão me odiar agora, mas eu sinto muito, eu preciso dizer, os pais também. O amor próprio, o seu filho não consegue construir por você, não, tá? Assim, avisa aos navegantes. Você tá só prendendo o seu filho numa expectativa que ele nunca vai conseguir atender. Eu sinto em lhe informar. Eu sei que para mães e para pais isso é duro ouvir, mas, gente, enquanto a gente não encara a realidade, a gente não muda ela, não. Então tem muita gente que prende o filho porque coloca ele num lugar que é você mesmo que tem que ocupar. Porque seu filho nunca vai conseguir ocupar um lugar que é seu. Esse lugar não é dele. Ah, ele veio para me agradar. Não, ele não veio para fazer isso. Ele veio porque se ele não tá aqui, eu não sou amada. Engraçado, né? Você tem tanto controle, né? Sobre... A gente tem que se questionar, gente. A gente tem tanto controle sobre os filhos que a gente não controla nem quando eles vão embora. Isso deve ser a maior dor que um ser humano passa. Um pai e uma mãe se despedir do filho antes de ir embora. Mas eu acho que isso é uma prova para a vida, pra gente acordar que filho não é propriedade. Filho é dádiva presente. Porque você, ao cuidar do seu filho, você cresce. Você se transforma. Seu filho é um portal de transformação, não uma propriedade. E tem gente que se prende a criança, prende tudo, porque a pessoa é incapaz. E ela não é incapaz, verdadeiramente. Ela está se tornando incapaz porque ela quer ser incapaz de construir sustentação interna e amor próprio. Se você é uma criança, né, foi uma criança que foi presa, se liberta, gente. Se sua mãe e seu pai não tinham essa mentalidade, essa condição de entender que você era uma alma livre, hoje você tem. Seja uma alma livre. E se você é pai e mãe, me escuta, por favor, pare de prender seu filho. Constrói o amor em si. Que o maior amor que existe, ele é incondicional. A maior realização que você vai ver vai ser seu filho feliz. Seja lá como seja, como ele quiser. Mas eu tenho certeza que o dia que você vê ele realizado e feliz, isso pra você vai ser assim, caramba, que legal, né? Porque é o amor. Tá vendo a abundância? Isso é abundância, gente, multiplicar. Você liderou o seu filho, ele foi pra vida e ele se realizou e ele criou um monte de frutos. Você abundou, você se multiplicou. Ter filho é multiplicar, gente. É uma expressão sua, uma partezinha sua. Não é você. É uma parte de você. Mas é uma alma independente, uma alma livre, que vai, inclusive, seguir essa caminhada dela. Seu filho vai seguir exatamente isso aqui. Então, gente, a abundância são os frutos. Que frutos você quer ter nessa vida?
saúde, dinheiro, carreira. Onde você quer chegar? Isso é abundância. Abundância são os frutos. Quanto mais você se lidera, quanto mais você cuida da atenção, quanto melhores escolhas você faz, mais fruto você dá. Mais sementes você espalha. Fica tranquilo, se você fez uma boa educação com seu filho, se você plantou boas sementes nele, isso um dia vai dar fruto. Como vai virar o fruto já não é problema nem seu, é problema dele. Ele é o líder da vida dele, você deveria ter ensinado ele a ser líder da vida dele desde criança. A cada criança, você dá a responsabilidade que é compatível com a fase. Perfeito. Ninguém vai ficar também dando responsabilidade emocional para criança que não dá conta, que a criança não dá conta não, tá, gente? Criança não tem condição emocional de assumir responsabilidade emocional. Porque se fosse assim, a gente não precisaria nem de pai e mãe. A gente chegaria nesse mundo e a gente se viraria. A gente precisa porque a gente não tem condição, nem física, nem emocional, nem espiritual. Pai e mãe é tipo um mentor que vai te ajudando, um guia, que mentora você com muito amor, com muito cuidado, com muita compaixão, presença e respeito, para que você um dia voe. E você sempre vai ser mentor do seu filho, da sua filha. Você pode dar conselhos, né? E quanto mais você respeitar a individualidade dele, mais próximo ele vai ser de você. Isso é amor incondicional. Eu não preciso... O que é amor condicionado, gente? Eu só te amo se você me agradar. Eu só te amo se você for dessa forma. Eu só te amo se você acreditar nisso. Eu só te amo se você fizer essa carreira. Eu só te amo se você fizer dessa forma. Se você falar assim, se você se vestir assim, se você for assim. Não, sabe o que você está fazendo? Você está projetando no outro um desejo seu. Você quer ser assim? Seja você. Inclusive, eu falei isso ontem na live e eu quero falar de novo. Quando as pessoas virarem para vocês e falarem, você tem que ser assim, você vira e fala, você é livre, seja você. Quando o pai... Porque teve gente que falou assim na live, porque meu pai e minha mãe me exigem. Não. Pai e mãe exige adulto e adulto aceita o que quer. É porque eu não posso desrespeitar. Mas desagradar não é desrespeitar não, tá? Porque se fosse assim, Jesus desrespeitou, foi a maior pessoa que desrespeitou todo mundo, né? Porque o homem não agradou ninguém. Mas será realmente que a gente tá sendo um exemplo melhor que Jesus? Eu não acho não, viu? Sinto muito, eu me coloco na cadeia da humildade porque o que o homem fez, a gente não tá nesse lugar ainda não. Então, se ninguém é um exemplo maior que Jesus, o homem foi o exemplo. E aí, o homem desagradou? Então quer dizer que desagradar não é falta de respeito. Falta de respeito é alguém achar que é dono do outro. Isso é o ato mais egoísta que existe. Você não deixar uma alma livre e ser livre. Você achar que você é Deus. Gente, isso é se colocar no lugar de Deus, tá? Porque dono de uma alma, só Deus. Se nem Deus nos obriga, porque você quer obrigar? Você é maior que Deus? Eu tenho certeza que não é. Que ninguém é maior que Deus. Jesus se submetia à inteligência divina, que é uma inteligência que a gente não consegue nem imaginar. Ilimitado, uma coisa que eu nem consigo conceber. Então, se você não é mais inteligente que Deus, e se uma lei divina é que as pessoas são livres, por que você prende as pessoas? Então se pergunta hoje, por que eu prendo as pessoas? Eu tenho certeza que você vai descobrir que é por carência sua. Não é porque Deus quis, né? Presente é dado, mas presente não é para você prender o presente. Presente é para ser usado, né? Filho é para viver a vida. Não é para entrar numa gaiola e ficar lá pro resto da vida preso. E se você for preso numa gaiola, saia dessa gaiola. Hoje você tem total condição de sair. Mas eu não consigo sozinho. Peça ajuda. Que ajuda você precisa? Vai pro médico, vai pra terapia. Vai para uma ferramenta de autoconhecimento para você descobrir que você tem dons e talentos, gente. Se Deus deu dom e talento, então ninguém tem que viver pelo outro. Porque senão Deus não dava dom e talento para todo mundo. Ele falava, você não. Você não vai receber não, porque você tem que viver a vida do fulaninho. Então você fica lá falando e fazendo só o que o fulaninho quer. Quem foi a pessoa que não recebeu dom e talento? Não existe isso. Então, a lógica de a pessoa veio para viver, para mim ela não existe. Isso é dependência emocional de pessoas imaturas. Sim, adultos que escolheram não crescer emocionalmente. Então, se adulto escolheu não crescer, a responsabilidade é dele. Então, assume a responsabilidade e escolhe crescer. Mas eu fiz isso, eu prendi meu filho. Tá, então cresce emocionalmente para agora você construir uma outra relação de um outro nível. Desiste culpa não, gente. Inclusive, nossa, hoje eu tô que tô. Eu vou falar um negócio que vai irritar. E eu já tô pra falar isso tem um tempo e eu tô fugindo. Mas agora veio aqui, fala isso. Meu Deus.
Vou apanhar aqui, tá, mas vamos falar. Gente, culpa materna não existe, tá? Culpa materna é uma invenção da nossa sociedade imatura. Porque, primeiro, culpa não existe. Culpa é pessoas imaturas que não querem assumir responsabilidade. Se culpa não existe, o que existe é arrependimento e responsabilidade. Se eu errei, o que eu faço? Eu assumo meu erro. Se possível, eu peço desculpas. Se meu orgulho permitir, eu vejo que eu errei, eu aprendo com meus erros e eu conserto, eu escolho fazer diferente. A vida é assim para tudo nessa vida. Se existisse culpa, se fosse uma sentença, na hora que a gente errasse, a gente ia ter que ir embora, porque acabou para você. Aí você fica se castigando, você fica se martirizando, porque você quer. Ai, gente, eu sinto muito, eu sei que dói falar isso. Desculpa, que eu sei que isso pode estar atravessando alguém. Mas, cara, se a gente não acordar, onde a gente vai parar? Gente, a maior misericórdia de Deus é a visão. E eu, por muito tempo, recusei a visão. Por muito tempo, muita coisa do que eu acessava e do que eu percebia e do que eu sentia me fazia duvidar de mim e das pessoas. Me fazia me sentir uma pessoa horrível, uma pessoa má. Até que Deus me mostrou que isso é a maior misericórdia dele. Gente, porque aí eu entendi o seguinte: se eu não vejo, eu não mudo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo de errado. Porque tem gente que age desse jeito não porque é uma pessoa má. Não se coloque nesse lugar. Não existe ninguém em essência mal. Existem pessoas machucadas, pessoas inconscientes, pessoas imaturas que agem com coisas que não são legais. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, a misericórdia de Deus é vista porque, gente, uma lei divina é que a gente é livre. Não existe liberdade sem conhecimento, porque se eu não conheço que uma coisa existe, se eu não sei como eu estou sendo, como é que eu quero mudar, como eu quero escolher diferente. Gente, se a gente não pudesse escolher, se a gente não pudesse mudar, essa vida ia ser uma sentença para todo mundo. A vida não é sentença. Quantas pessoas se transformam, sai da merda, desculpa a palavra, a pessoa conta uma história que você nem acredita. E aí eu não tô querendo entrar nesse lugar de a história é maior. Não, uma competição de sofrimento também, que isso não existe. Mas assim, todo mundo, você mesmo, se olhar pra sua vida, você sabe que você saiu de um lugar que às vezes você nem acredita que você saiu. Que você superou coisas que você nem acredita que você superou, você não sabe nem explicar como. Que foi força mental, foi força espiritual, foi força intelectual, foi força emocional, foi uma força que você não sabia nem de onde se tirou. Essa é a força do nosso espírito, da nossa essência. Ele tem muita gana de viver, gente. É a gente que às vezes tá tão machucado que trava ele, entende? E, cara, essa é a dádiva. Se você não pudesse escolher, se você não se visse, se você não pudesse reconhecer seus comportamentos e mudar, acabou pra você. E você se coloca nesse lugar, você se estagna, gente. É você mesmo. Não existe Deus castigador, somos nós os castigadores de nós mesmos. Porque você fala assim, eu sou culpada, acabou, pronto, eu vou ter que viver com essa culpa. E a sociedade como um todo acreditou nisso, porque ninguém quer crescer. Porque sim, gente, é o nosso orgulho que não nos deixa crescer. Porque é muito difícil pra gente sentar e falar, puxa, eu errei. Tem que quebrar o orgulho. Eu errei, eu não sou perfeita. Porque criaram um ideal de mãe perfeita, né? Mais com as mães, né? Que sofreram mais essa repressão. Os pais têm um certo ideal de pai, mas os pais acabaram um pouco mais ilesos nessa conversa. E pai também adora fugir da responsabilidade, às vezes até mais que a mãe. Mas enfim, papo é outra live. Mas isso só demonstra a maturidade de pai e mãe, entendeu? E criar um ideal de mãe perfeita, que é um ideal que não existe. Sabe por quê? Gente, nosso filho é uma alma livre. O filho de todo mundo, nós somos almas livres. Descemos aqui e usamos o pai e a mãe como um portal pra gente chegar nessa vida. Seu filho, lá em cima, sabia muito bem quem era você. Ele conhece a sua alma e a sua essência. Você não foi escolhido ou escolhida, pai e mãe. Não quero falar só sobre as mulheres, que pai tem muita responsabilidade também. Você foi escolhida pela sua essência. Você foi escolhido pela sua essência. Não por quem você quer ser, por quem você é, em essência. Seu coração. Ele sabia, seu filho e sua filha sabiam muito bem seus defeitos, suas qualidades, suas limitações, sua história, seus traumas. Gente,
Lá em cima, esse universo é matematicamente perfeito. Matematicamente, para não ter conversa. A matemática você não fica explicando, é igual português, a história, que eu consigo ter uma leve interpretação. Não, matemática é o que é. Tanto que Deus disse o quê para Abraão? Não, para Moisés, né? Acho que foi Moisés. Eu sou o que eu sou. Isso é a matemática, gente. A matemática não tem conversa. Ah, mas eu queria que a matemática fosse diferente. É, mas não é. Ah, mas eu queria que o universo fosse diferente. É, mas não é. Ele é o que ele é. Então, o seu filho escolheu você justamente por causa disso. Porque na lógica de evolução das almas, do espírito, ele precisava de você, pai e mãe, de você, da pessoa que você é, com seus erros, acertos, problemas, vulnerabilidades, mas também com a alegria que só você tem, com o jeito que único que só você tem, com a vontade de viver que só você tem, com sonhos que só você tem. Só que se a gente quer entrar nesse personagem de pai perfeito, mãe perfeita, a gente deixa de ser quem a gente é. E o nosso filho que desceu aqui nessa terra para te encontrar, para encontrar a sua essência, ele encontra um personagem. Que alguém disse... gente, nada nessa vida foi criada, assim, do nada, é da cabeça de alguém. Então, alguém determinou que assim deveria ser. E a gente aceitou isso e ninguém tá questionando. Ué, mas por que tem que ser assim? Ah, essa é a forma de criar. Essa é a forma de ser. Não, gente, a diversidade divina, e aqui eu tô falando de diversidade ampla, gosto, pessoa, ideias, culturas, sonhos, a diversidade que o ser humano é, a gente não é igual. A gente tem a essência diferente, 12 talentos diferentes, histórias diferentes, bagagem diferente, ao invés de você ser o que você é, porque o seu filho precisa de quem você é, com os erros e acertos, assim como é. Aí você fica querendo performar uma coisa, você sabe o que está acontecendo? Você está criando para você uma desconexão interna, um sofrimento interno, porque você está performando uma coisa que você não é, isso vai te frustrar, e você não está contribuindo para a evolução do seu filho, porque seu filho precisa de você. Ele não precisa das regras que as pessoas disseram. Ele não precisa do jeito da educação que alguém diz que tem que ser. Ele não precisa, cara, de nada. Gente, sabe o que o filho precisa do pai e da mãe? Do coração de vocês. Essencialmente é isso que ele precisa. Óbvio, o jeito que você vai... E das suas escolhas. Mas escolha pelo seu coração. O jeito que você vai alimentar. O jeito que você vai educar. Os erros e acertos. Aprenda com seus erros. Seja humilde, gente. Isso é humildade. Tá tudo bem. O filho não veio juntinho com um rolinho, né? Que você fez assim, ah, claro, deixa eu entender, então essa criança é assim, é assada, eu tenho esses desafios, eu tenho que aprender isso, e é assim, eu tenho que dar isso, a alimentação é assado, a 0 a 7 anos é assim, até 14 anos assim, depois até 21 assim. Mas quem recebeu esse manual? Por favor, compartilhe com o resto, né? Se alguém recebeu um manual assim, perfeito, para tudo que você precisa saber para criar seu filho, por favor, compartilhe com a geral aí, porque o povo tá precisando. Não existe, gente. Se não existe, a gente aprende vivendo e experimentando. Mas quanto mais verdadeiro você é com você, com a sua essência, mais você contribui para os seus filhos. Que eles precisam da sua essência, do seu jeito, que só você tem. Até os seus erros serão matematicamente perfeitos para a evolução dele. Mas os erros feitos pelo coração. Não os erros que você está seguindo, sei lá o que alguém disse, não. Você pode seguir o sei lá o que alguém disse, mas escolha pelo seu coração, porque tem hora que a gente escolhe para provar para os outros. Porque eu tenho que provar para minha família, porque eu tenho que provar para a sociedade, porque eu tenho que provar para sei lá quem, que eu sou uma mãe e um pai perfeito. Gente, isso é o ego, isso é insegurança interna, você não tem que provar para ninguém, você tem que provar o que para quem? É seu filho. Se seu filho tá feliz e o outro tá falando que o jeito que você educa é errado, aí dane-se. Coloquem limite nas pessoas. As pessoas estão absolutamente sem limites. Estão infantis. Porque como é que a criança é? Sem limite. A gente está adultos, imaturos, como é que a gente fica? Sem limite. Então a gente precisa, enquanto sociedade, crescer e colocar limite, porque a partir do limite, os outros vão ser estimulados a crescer. Então você influencia o outro crescendo, porque você vai começar a colocar limite nele e falar, não é da sua conta. Simples assim. Ou então você pode responder assim, você devia fazer tal coisa. Você é livre, faça com o seu. A pessoa não tem filho e tá te dando palpite. Ou então você vira pra pessoa e fala, você é livre. Cria seu filho do jeito que você quiser. Ah, mas eu não tenho filho. Ah, então arruma um pra você. Simples assim. Gente, devolva. Bota limite. Se você tá agindo pelo seu coração
Sua consciência tá tranquila. Você tá fazendo as escolhas. Tá alinhado com o seu coração, alinhado com o que você acredita. Ai, cara, é isso que seu filho precisa. Na boa, é só isso que ele precisa. Assim, da sua verdade, da sua honestidade. Ele não precisa de uma performance que você fica fazendo pra provar pra sei lá quem, pra sei lá qual grupo, pra ser a melhor da escola, pra provar, pra competir com os outros, né? O melhor ou a melhor da escola. Então, assim, cara, essa coisa de culpa materna é uma parada do ego. Nosso, em sociedade, o ego, as pessoas imaturas criaram essa crença e a gente tá acreditando. E só você pode sair, sabe por quê? Porque você não consegue controlar as pessoas, não. Então, enquanto as pessoas não quiserem crescer, você vai ficar dominado por essa sociedade que escolheu não crescer emocionalmente. Então, seu papel é, se isso faz sentido pra você, cresça você. E a partir do momento que você crescer, você começa a moldar o seu mundo. Porque o nosso mundo, gente, é o nosso mundo, não é o mundo inteiro. Então você não tem que se preocupar de, eu vou mudar a educação do Brasil. Esse não é seu papel. Muda da sua casa. Esse é seu papel. Mas a do Brasil é um problema que não é seu, né? É um problema que não é seu. Inclusive, escola não educa, filho. Escola ajuda. Ela é tipo um auxiliar do pai e da mãe. Mas são muitas crianças, ela não consegue. Não, claro que eu vou cuidar de cada um aqui do jeitinho que vocês querem, com as particularidades que vocês querem. Gente, isso não existe. Coletividade é coletividade, não dá pra ter esse excesso de individualidade, não. Então, preocupa você. Porque não dá pra julgar pra escola e falar, claro, Tom, educa meu filho. Tudo bem. A escolha foi sua. Se a escola educar de um jeito que não gostar, a responsabilidade é sua, porque quem soltou foi você. Então não existe essa conversa de a escola vai educar. Não, a escola não vai educar, sabe por quê? A escola ela vai julgar uma média e é isso. Porque é assim que ela dá conta. Não dá pra ela ter um professor por aluno. Porque pra ela educar no nível que os pais conseguem educar, ela ia ter que pegar e falar, claro, peraí que eu vou contratar um professor particular e a gente vai moldar aqui do jeitinho que você quer, porque não dá pra escutar todos os pais, né? E as mães. Imagina que loucura que seria uma escola que fala, claro, vou catar todo mundo. Aí um quer verde, o que é amarelo, o outro quer rosa, o outro não sei o quê, e vira uma loucura. A escola tenta seguir uma média ali, uma régua. Aí vai o pai que quer, a mãe que quer, que se alinha com aquela régua. Porque, gente, é assim que a sociedade funciona, é uma régua. A individualidade, ela tá em casa. Ela não está na coletividade. Agora, muita gente não quer assumir a responsabilidade no individual e quer que o coletivo assuma. Só que aí você tem que botar a mão na consciência. O coletivo é capaz? O coletivo vai ter essa condição? Pelo que a gente anda vendo por aí, não, né, gente? Aí, às vezes, as crianças não conhecem os limites. Aí atribui à escola, mas, gente, limites são conhecidos em casa, não na escola. A escola não consegue individualizar. Ela vai dar limites básicos, limites rígidos, limites mais específicos, culturas e valores. A gente educar um ser humano é papel do pai e da mãe. Você recebeu esse ser humano como presente para você educar. A escola vai trazer conhecimento, ela vai reforçar alguns valores, mas vai ser uma média. Educar o ser humano da condição de inteligência emocional, condição de valor, é do pai e da mãe. E a gente vê pai e mãe julgando isso pra escola. A escola nunca vai conseguir fazer isso, eu sinto em informar. Porque se você no lugar da diretora ou do diretor também não conseguiria. Porque cada pai e mãe quer de um jeito, cada um acredita numa coisa, cada um tem sua crença, sua bagagem, seus traumas, quer que o filho seja tratado de uma forma, mas gente, não dá. São quantas crianças? 500, 1000, sei lá quantas crianças são? A média de uma escola, às vezes até muito mais que isso, dependendo da série. Claro, com um professor para 20 meninos, né, 20 crianças, claro, eu vou conseguir ser muito individualizado com o seu filho. A escola até tenta, gente. Eu até acho, né, não vou dizer sobre todas, mas eu até vejo um certo esforço das escolas mesmo, tentando dar uma ajudada. Mas assim, não dá, cara. Não dá. Você quer o quê? Porque se a escola virasse para você e falasse, não, claro, então eu vou contratar um professor por aluno, mas vai custar 5 vezes mais, porque tem aquela mão de obra. Aí você fala, não. Que absurdo, porque você quer de graça. Oi, que planeta que a gente tá vivendo? Que a gente quer tudo de graça. Então o professor tem que estar lá cuidando do seu filho, um por criança, né, para atender todas as particularidades que você quer, e você não quer pagar por isso. Tá, você quer que o professor trabalhe de graça, ele vai comer, vai pagar a conta, vai fazer como? Como é que ele vai sobreviver? Porque, gente, tem hora que a gente tá tentando uns delírios, assim, sociais, que a gente tem que se perguntar. Não, o outro não tem direito de trabalhar. E o outro vai sobreviver como? Porque você tem conta, não tem? Você tem luz, né? Água. Você tem casa. Você come. E o coitado que trabalha lá, que você acha que é um serviçal seu,
Não pode, não. Não, o coitado tem que ser, sei lá o que ele tem que ser. Ele não pode ter direito a nada. O que tá acontecendo com a gente? A gente tá parecendo criança mimada. Isso é coisa de criança mimada, gente, infantil. Que acha que os outros têm que fazer de tudo pra você e você não. A culpa é da escola. O pai e mãe é a escola? Não. Então a culpa não é da escola, não. A escola pode ter responsabilidade dependendo do caso, mas a maior das responsabilidades é do pai e da mãe. Até porque você colocou naquela escola. Então, pare de transferir responsabilidade, gente. Se colocou naquela escola, assumiu a responsabilidade de ter colocado. Então, se acontecer alguma coisa, você é corresponsável. Adulto não tem essa conversa de, ai, porque é a escola, que o problema é só da escola. Uai, você que escolheu. Ai, porque eu não vi. Responsável por não ter visto. Ai, porque eu não sabia. Responsável porque eu não procurou informação. Gente, sinto muito. Não tem, assim... Cara, ou a gente assume a responsabilidade, ou eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Porque a gente tem que se perguntar o que a gente imagina. Como é que esse fantástico mundo de Alice que a gente imagina, onde eu não sou responsável por nada, eu vou botar a culpa em todo mundo, porque dinheiro não tira culpa não, tá? Sinta informar, porque tem gente que fala assim, porque eu pago caro na escola, o problema é da escola. Não, o problema é seu, o filho é seu. A escola tá fazendo o papel dela, ela não é responsável pelo seu filho, é responsável por 1000 alunos, 500 alunos, 200 alunos, sei lá quantos alunos ela tem. Ela não tá preocupada com o seu filho. Ela está preocupada com os 1000, com os 500, com os 200, com sei lá quantos filhos que estão lá das pessoas. E ela não responde só a você, porque ela não trabalha para você. Você pode pagar uma fortuna que a escola não trabalha para você. Ela trabalha para os, sei lá quantos pais que pagam por essas crianças estarem ali. Então ela não vai atender você, ela vai atender todos os pais. Então não dá para ela atender os caprichos de todo mundo, gente. Se você não está satisfeito, você pega seu filho e escolhe outra escola. É simples assim. Mas eu vou te falar, se você está escolhendo não educar essa criança, esse adolescente, não importa a escola que você escolher, o papel que não está exercendo é você. É você. É você que não está formando esse ser humano. Porque escolheu que esse papel não é seu da escola. E até quando você não senta nessa cadeira, esse ser humano continuará sem limites. Porque você que não está dando limite, porque talvez você está tão inseguro que você está com medo de não ser amado por essa criança. Gente, temos que tratar esse nível que a gente tá de maturidade. Seu filho, desagradar seu filho, não quer dizer que ele não te ama, não, tá? Faz parte da educação. A criança, ela não tem condição nem emocional para saber que ela quer tudo, não. Ela é imatura. Então tem hora que você vai ter que ser o responsável. Olha que coisa curiosa. E dizer, não, não é desse jeito. Não tem como isso. A criança, sim, ela vai dar piti, vai te chamar de monstro. Ai, gente, ela é uma criança. Ele é um adolescente sem noção. Não é um adulto, não. É você o adulto da história. Segura as pontas. Ai, mas eu fico machucado com isso. Aí, tudo bem. Então, lide com isso na terapia, em algum lugar. Isso não quer dizer que ele não te ama, não. Ele te ama pra caramba. Ele não só te ama, como ele acha, assim, que a sobrevivência dele depende de você. Esse é o nível que ele te ama. Mas sim, ele vai expressar a raiva dele. Te chamar de monstro, te chamar de chato, te chamar de um monte de coisa. Chata, enfim. Ele é só uma criança, gente. Ele não sabe lidar com a raiva dele, por isso que ele xinga. É um adolescente que também não sabe fazer gestão das emoções e xinga, às vezes é agressivo. É o jeito que ele tá conseguindo, talvez, de expressar a raiva dele. Aí você tem que ser o adulto da história para entender que é uma raiva. Mas o limite será colocado. O adolescente ou a criança achando bom ou não, não interessa. Tem que sustentar isso. Eu preciso de ser um líder autoritário com meus filhos? Lógico que não. Mas uma coisa é, eu posso amar eles, eu posso ser bom, ser tudo, mas em algum momento eu vou ter que ter firmeza. Firmeza não é igual autoritarismo. Firmeza é firmeza, limites terão que ser dados. Ai, não, mas eu não posso colocar limite, porque senão ele não vai me amar. Ô, gente, seu filho sem você nem sobrevive na cabeça dele, como é que ele não vai te amar? Pra ele, amor é sobrevivência, não tem assim, nem a hipótese dele não te amar. Cara, a gente precisa procurar ajuda às vezes, sabe? E às vezes também a gente precisa botar essa mão na consciência, porque tem hora que a gente não quer assumir responsabilidade por medo de não ser amado. Quando na verdade essa falta de amor somos nós por nós mesmos, porque se você se abandona para ser mãe e se abandona para ser pai, cara, é você que não tá se amando. E às vezes você não vai ser um bom pai e uma boa mãe porque você
tá fazendo de tudo, tá sufocando o seu filho porque você se abandonou. Então você acha que sem aquele amor você não tem amor. Meu Deus do céu, cria amor em si. O amor do seu filho é um transbordo, gente. Ó, lembra? Você já se ama, você tá aqui no segundo degrau. Abundância, seu filho é uma multiplicação do amor. Já existe muito amor por si mesmo, para si mesma. Seu filho veio para multiplicar, para somar. Não para te completar, você não falta nada. Seu propósito é ser você, não te falta nada, pelo amor de Jesus, não falta nada, você é perfeito. Você pode não estar se comportando de maneira perfeita, mas sua essência é perfeita. 12 talentos Deus te deu. Cara, é multiplicação. Gente, multiplicação é abundância. Multiplicação é tipo assim, eu já sou suficiente pra mim. E veio uma criança pra me mostrar que eu posso muito mais amor do que eu conhecia. Ela multiplicou o amor em mim, mas eu amo tanto ela que eu deixo ela livre, porque eu sei que o amor em mim, o amor que eu quero, que vai atender as minhas próprias expectativas, sou eu que me dou. Por isso você deixa seu filho livre, porque você quer que a realização dele, ele ser feliz é o que mais vai te deixar feliz, porque a realização dele te multiplica. Ele gerar os frutos dele, isso é abundância. Olha pra você ver, você se propôs a ser mãe e ser pai, inteiro, no seu lugar, sem querer que seu filho preenchesse falta, porque quem tá na falta tá aqui, no primeiro estágio, na sobrevivência, tá como criança emocional. Pra você hoje não falta nada. Você consegue se preencher com amor, com respeito, com compaixão, com tudo de maravilhoso. Você é dono das suas escolhas, você sentou no lugar de líder. Seu filho veio para abundar, para multiplicar, para te fazer experimentar mais amor, mais compaixão, mais respeito, mais experiência, mais aprendizado, mais erros que vão levar à sabedoria, gente. Para te ajudar a transformar. É para você ir além do que você é. E ele vai gerar frutos, vai se realizar e a abundância é infinita. Quanto que eu vou crescer daqui pra cá? Quanto você quiser. Gente, a abundância é infinita. Você vai gerar tantos frutos quanto você estiver disposto. Frutos dos seus filhos, frutos no seu trabalho, na sua carreira, com as pessoas, frutos dos serviços que você quiser prestar, sejam eles voluntários ou não. Frutos de saúde, frutos de conhecimento que você vai querer compartilhar com as pessoas, que você vai querer participar de eventos, participar de retiro às vezes, que você vai querer viajar, que você vai aprender pra caramba, ver outras culturas, ampliar sua visão, abundar. E seu filho vai trazer mais abundância para você. Gente, filho veio abundar. Ai, vocês conseguem entender isso? Alguém manda, pelo amor de Deus, eu acordei pra eu não achar que eu tô sendo a louca aqui, porque eu demorei muito pra trazer isso pra vocês, porque assim, cara, eu sei que isso vai mexer com as pessoas, eu sei que isso vai incomodar pra caramba, e as pessoas são muito resistentes, né? A maternidade, seja pra pai, pra mãe, ela entrou num lugar que ninguém pode falar sobre ela. Gente, se a gente não fala, a gente não vê, se a gente não vê, não pode escolher. Então eu tô tendo que suportar meu próprio incômodo pra vir falar coisas pra vocês que eu sei que algumas pessoas precisam escutar. Porque eu sei que se elas se transformarem, cara, elas vão transformar toda a família delas. Toda a família de vocês será transformada pela mudança de atitude de vocês, porque a gente só consegue transbordar o que a gente é. Você não dá o que você não tem. Não se sinta culpado ou culpada. Gente, se você não sabe dar amor incondicional, ou seja, se você só ama seu filho se ele fizer o que você quer que ele faça, construa amor em si. É porque você não construiu amor em si. Construa amor em si, se permita, faça escolhas por você, se acolha, se cuide. Não bota ninguém nesse lugar mais importante do que a sua própria saúde, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde física. Se cuida, que ninguém vai cuidar por você. Porque quando você conhece esse amor, gente, você é absolutamente capaz de dar o amor incondicional pro outro. Porque você não precisa que o outro te dê, você já tem. O outro vem para abundar, para multiplicar, para trazer mais experiências, mais conhecimento, mais aprendizado. Você, de outras formas, eu falei isso, nem sei se foi na live de ontem ou de anteontem, que é, gente, a gente não é nosso cargo, nosso papel, nosso título, nosso prêmio, sei lá o que, nosso dinheiro, a gente é o que a gente é. E tudo ao nosso redor é uma expressão de quem a gente é. Então você não é mãe, você não é
pai. Você exerce um papel de mãe. Você exerce um papel de pai. Você é o que você é. Seu propósito é ser você, com seus dons, talentos, sua história, sua bagagem, seus comportamentos, seus sentimentos. E a partir disso você transborda. Você não dá o que você não tem, por isso que não existe culpa. Se você não tem hoje amor incondicional por você, ou seja, se você só se ama quando acerta, quando vai bem, quando ganha prêmio, quando ganha alguma coisa, quando ganha reconhecimento, quando não erra, quando é perfeito. Você não conhece o amor incondicional. Então comece a aceitar a sua própria humanidade. Que a nossa humanidade é imperfeita, a nossa essência é perfeita. Ela é divina, você é uma expressão de Deus. A nossa humanidade não é perfeita. Na verdade, ela é imperfeitamente imperfeita. Mas ela não é perfeita nesse contexto que criaram da perfeição, onde só tem luz, onde só tem sentimentos positivos. Não, isso é o ego das pessoas, gente. Você tem sombras, você tem defeitos, você tem comportamentos que não são legais, você de vez em quando você tem o seu ego. Você tem que domar ele todos os dias, gente, porque egoísmo todo mundo vai ter. A gente tem que prestar atenção para não se comportar de forma egoísta, porque o ego serve para proteger a sua essência. Senão você não teria condição de ter individualidade. Mas o ego no lugar certo, servindo a consciência. Não ele no comando, é o seu coração no comando e o ego serve. Agora tem gente que bota o ego no comando, aí sai da frente, que essa pessoa, assim, ela vai pensar só nela, ela vai achar que todo mundo vive para ela. Mas ela mesma não vive para ela, né? Ela joga a liderança no outro e ela mesma, né, essa pessoa fica à deriva aí no oceano. Gente, entra no barco, eu falei sobre a arca. A arca é, com sua sustentação interna, todo mundo veio para construir a sua arca. Constrói o seu barco, senta no seu barco, pega o leme e vai. O oceano é Deus. Deus é a bússola, o oceano, os guias estão no oceano para empurrar seu barco, ó, vai para cá. O vento tá bom, aí você vai, segue seu coração, sua intuição. Quem tá no ego fica nadando e pendurando no barco dos outros. Fala, me leva. Aí o outro vai te levar onde ele quiser. Aí você não pode reclamar. Ou você toma esse leme, ou você vai ser levado. E aí para onde você vai? Só Deus. Mentira, nem Deus, coitado. Nem Deus não. Aí você tem que perguntar pro outro, que é o outro que tá te levando. Porque Deus tava te guiando aqui, falando, vai pra cá, com o seu barco. Você quis pendurar no barco do outro, saiu do seu barco, pulou no oceano. Aí Deus tá te olhando, Deus tá assim, ó, pra cá. Ele é como se fosse a bússola, fica apontando. E você tá indo, sei lá pra onde com o outro. Aí você tem que perguntar pra pessoa que você resolveu guiar você pra onde que ela tá indo. Aí se ela não souber, aí são dois perdidos, né, gente? Aí são dois perdidos. Então lembre-se disso, sabe? Construa a arca de vocês. A construção da arca tá aqui, ó. Sapato de pendurar no barco dos outros. Constrói a sua arca, que é esse aqui, esse estágio 2, e começa a navegar, porque você vai encontrar muita abundância, gente. Quando a gente toma conta da nossa atenção, das nossas escolhas, começa a movimentar, o próprio movimento já transforma. O seu movimento vai gerar tanta prosperidade, gente, que a gente acha que prosperidade é só dinheiro. Não. Imagina você melhorar sua saúde, sua disposição, sua mentalidade, suas relações. Você melhora suas relações melhorando você, gente, não querendo fazer que a pessoa atenda a sua expectativa, não. É você que constrói tudo em si para conseguir se relacionar de um outro lugar. Não é a relação que muda, são as pessoas. Normalmente uma pessoa muda para a outra ser movimentada para mudar também. Então, assim como o mar, o nosso movimento gera ondas, que são as influências, e as pessoas serão movidas também. Elas serão inspiradas. Algumas vão ter resistência, vão pegar o barco, fincar na areia e falar, eu não vou, tudo bem, fica aí, você é livre. Mas várias vão chegar essa onda e falar, nossa, eu quero. E vão surfar a onda com você. Quando o barco sobe, todos os barcos sobem, gente, porque a maré sobe. E às vezes até o que tá querendo ficar agarrado na areia, a vida dá um jeitinho, dá um empurrãozinho pra ele. Entende? O seu movimento vai provocar um movimento em onda com todo mundo que tá ao seu redor. É assim que a gente muda o mundo, não é querendo que as pessoas sejam como a gente deseja que elas fossem, idealizando, né? Como brilhantemente disse Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. A gente quer que as pessoas sejam uma invenção nossa, gente, as pessoas são o que são.
Você quer mudar o mundo? Você quer mudar as pessoas ao seu redor? Você gostaria de ter outras relações, outras coisas? Começa por você. Quando você fizer isso, seu barco subir, vai gerar onda e todo ao redor serão influenciados, os barcos todos vão subir junto com você. A competição imaginária, gente, não existe isso. A competição é você com o seu ego, é você com a sua mentalidade, é você com a sua desmotivação, é você com seus traumas, seus medos. Essa é a competição que você tem que preocupar. Porque todo dia você acorda e o medo segue os nossos sonhos, né? Já dizia Chorão, do Charlie Brown Jr. O medo segue os nossos sonhos. Você tem muitos sonhos, eu tenho certeza que você tem, mas você tem muito medo também. Eu também tinha. Eu demorei muito para largar o corporativo, que é de onde eu vim, né? E eu não falo isso para tipo, ai, nossa, minha história. Não quero que vocês criem expectativa nenhuma. Mas eu falo isso para dizer, cara, eu vim de um negócio rígido, de uma cultura extremamente rígida, de uma empresa de engenharia, para estar aqui, hoje, numa coisa que não é segura perante o corporativo, é muito mais exposta do que uma empresa, que é desconfortável, que a gente sabe que tem críticas e julgamentos e tudo faz parte, para incomodar as pessoas, sendo que meu trauma de infância era incomodar as pessoas, porque eu falava as coisas e ninguém queria escutar. Essa é a ironia da vida, gente. Os nossos maiores medos, eles estão colados com os nossos maiores sonhos, mas meu maior sonho de infância era ser ouvida, porque eu sabia que eu tinha o que dizer. A minha alma, a minha essência sempre soube que eu tinha muito a dizer, mas as pessoas não souberam escutar, e tá tudo bem. Elas não têm culpa, é cada um no seu momento, cada um no seu nível de consciência, e eu também não tinha nem condição de sustentar o que eu falava. Eu era só uma criança. E o meu medo de falar e de incomodar se transformou, ele estava colado ali no meu sonho, que era falar, porque eu falei, as pessoas precisam escutar isso. Alguém vai se transformar se escutar isso. Eu tinha muita... Gente, isso pulsava no meu coração. Mas foram muitos anos. Foi um trabalho interno, assim, brutal, para chegar aqui e sustentar o desconforto de desagradar, de incomodar. Então, quando eu escutei isso uma vez na música do Charlie Brown, cara, isso é muito real, gente. Superar os nossos medos é muito visceral. E quando a gente supera, a gente vê que dá pra superar, a gente dá conta. E não tem problema, a gente não precisa ser perfeito. Sabe? Tem vezes que eu tô aqui na live e eu perco a voz. Tem vezes que minha mão fica gelada. Tem vezes que eu engulo antes de falar, eu respiro porque eu sei que eu vou incomodar. Às vezes eu me incomodo de falar o que eu falo. Eu me incomodo. Pensa, a outra pessoa que me escuta, se eu tô me incomodando, como que o outro não vai incomodar? Tem dia que o alarme toca, tem dia que acontece um monte de coisa. Outro dia bateu uma pomba aqui na janela, eu tomei maior susto no meio da live. É isso aí, gente, é a vida acontecendo. Porque a pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, a pessoa que trabalha com educação emocional, eu no caso venho trazer educação emocional para as pessoas, essa é a minha missão, porque foi isso que me tirou do lugar que eu era boazinha, a frustrada, a que não tinha nada, que não abundava nada nessa vida porque era super frustrada consigo mesma, que vivia para provar, que vivia para agradar, que era muda, que morria de medo de falar. Vivia por essa vida vendo muita coisa, podendo ajudar muitas pessoas, mas escolheu não ajudar. Escolheu ficar calada por medo do que iam pensar. Até que eu entendi que essa era a misericórdia de Deus, que todo mundo tem que falar. O que a gente vê, o que a gente acessa, a nossa experiência, é um conjunto de tudo. E que a gente não tem que ser perfeita. Não sou perfeita. Graças a Deus, eu sou humana. E é a minha humanidade que me fez capaz de ter minha inteligência emocional, capaz de ensinar isso para quem quer ser ensinado. Porque todo mundo é livre. Eu não vim para quem... não, porque você é obrigado. Gente, faça o que você quiser. Não, e não vou te dizer que eu sou a única com isso. Não, e que meu método é o único. Não, gente, isso é tudo conversa egóica. Não. A gente vem nessa vida com dons e talentos, inclusive parecidos. Vai ter outras pessoas fazendo muito parecido comigo. Mas a nossa diferença é que cada um é de um jeito. Cada um vai trazer ao seu modo.
Cada terapeuta, cada astrólogo, cada consteladora, cada psicanalista, cada um vai trazer o seu modo, cada um vai fazer a terapia do seu jeito e você tem que escolher com o seu coração. Ainda que seja o conhecimento muito parecido, mas o jeito da pessoa vai ser diferente. E às vezes é aquele jeito que você precisa no momento. Porque também os profissionais não são, esse é o salvador da minha vida. Isso nem existe, gente. Isso não existe. Então, assim, escolha com o coração de vocês, no momento que você precisa, talvez você vai evoluir e vai precisar de outra coisa e tá tudo bem. Vocês são livres. Tá tudo bem. Não coloquem as pessoas num pedestal imaginário. Não é porque a pessoa fala de desenvolvimento humano, ensina desenvolvimento humano, ou tem uma ferramenta como uma terapia, uma constelação, astrologia, desenho humano e sei lá mais o que ela é perfeita, gente, que ela não é humana. Se ela ensina o que ela ensina é justamente porque ela é humana. É porque ela passou algumas coisas. Porque não é porque a pessoa tem esse conhecimento que ela não passe coisas, que ela de vez em quando não é pega pelo ego, que ela não erra, que ela não aprende. Porque eu vejo muito isso aqui, pessoas que querem comprar certas coisas, mas num ideal de perfeição que não existe. Aí vê a pessoa errando, vê a pessoa tendo uma atitude egoísta e fala, você chá revelação, somos humanos, que legal. Caso você não tenha percebido, somos humanos. Não interessa. Se ganhamos prêmio, não interessa. Se temos muito conhecimento, não interessa. Se temos uma história difícil ou não. Tudo que a gente passou, nada interessa. Se temos dinheiro ou não. Se moramos na casa X ou Y. Se temos... gente, nada interessa. No final das contas, todo mundo é humano. Algumas pessoas têm dons e talentos e passaram certas coisas que elas podem acelerar o caminho das outras. É isso que a gente serve. Servir coloca seu coração. Coloca você, seus dons e talentos a serviço do outro. Se isso vai ser numa empresa, se isso é um atendimento, se isso é uma ferramenta, se isso é uma aula, um workshop, um evento, um retiro, uma viagem, sei lá. Aí as formas, cada um da sua forma. E você, ande por essa vida sem endeusar ninguém. Olha pra pessoa e fala, me conectei com isso, faz sentido pra mim? Se faz, vambora. Não faz? Tá tudo certo, segue sua vida. Porque se a gente ficar por aí endeusando as pessoas, gente, a gente tá aqui, ó, criança, no primeiro degrau, esperando que aquela pessoa vai resolver sua vida. Ninguém vai resolver sua vida, é você mesmo. As pessoas nos auxiliam, ela pavimenta o caminho, ela joga um asfalto, ela te acelera, te dá um empurrãozinho no seu barco. Mas você que vai. Gente, nada nessa vida não exime a nossa própria responsabilidade. Não interessa a pessoa que você contratou. Ela não vai resolver a sua vida, ela não vai te entregar tudo. E não é só parte dela que vai resolver a sua parte também. Então é o encontro do servir de um com a responsabilidade do outro. Não adianta você fazer terapia se você continua ignorando tudo que você vê na terapia. Aí você faz escolhas ruins. Não, eu pego a minha terapia e eu uso ela só para desabafar. Mas aí tudo que eu entendi na minha terapia eu pego, ignoro e continuo fazendo escolhas ruins. Aí eu falo que a minha terapeuta é ruim. Não é essa terapeuta que é ruim, é você que está na fase 1 da criança, achando que a sua terapeuta vai resolver sua vida. Não vai, sinto muito. Isso vale para qualquer coisa, eu dei só um exemplo, tá, gente? Vale para qualquer coisa, qualquer profissão. Se você não assumir a sua responsabilidade, não acontece. O médico te prescreveu um medicamento, você não tomou, voltou lá e falou, é médico horrível. Uai, o médico é ruim ou você que não seguiu a orientação dele? Então, por que você sai por aí falando mal de profissionais? Primeiro, vamos botar a mão na consciência, fazer a nossa parte. Aí depois a gente questiona se o método da pessoa é bom ou não. Agora, a gente escuta muito por aí gente metendo pau, né, falando mal de profissionais, e às vezes a pessoa não fez nem a parte dela. É porque ela acha que magicamente vai... Não, gente, tem nada mágico. Sabe o que existe na vida? Uma escada de esforço. Existe esforço. Eu sinto muito. Quem tá querendo algo mágico, tá aqui, ó. A criança parecia tudo mágico, porque tudo chegava até você, você não precisava de muito esforço. Não. Abrir a boca pra chorar, pronto, comida. Fazer uma pirraça, pronto, toma o que quer. Era fácil mesmo, gente, mas era outro momento. Era um momento que você não tinha condição. Você não tá nesse momento mais, você só fica aqui se você quiser.
Aí se você quer, eu sinto muito, eu não tenho nada pra fazer por você. Mas quem quer avançar, existe um esforço, é o esforço do crescimento. Aí eu vou ter que tomar risco? É, vai. Aí eu vou ter que encarar o desconhecido do mundo, né? O desconhecido da vida, que eu não tenho certeza de como tudo vai ser. É, vai. Aí eu vou ter que me esforçar? É. Aí eu vou ter que aprender coisas novas? É. Eu vou ter que me autoconhecer? Eu vou ter que domar meu ego? Superar meu medo? Costurar meu coração para cicatrizar minhas feridas, para parar de ficar sangrando nas pessoas? Eu vou ter que encarar as feridas? É, vai. Vai, gente, eu sinto informar, porque assim, qual que seria a outra forma, né? Como eu disse no início da live, se descesse um anjo, resolvi tudo, financeiro, saúde, toma tudo aqui. Aí você continua com as mesmas escolhas, porque o anjo resolveu tudo pra você. Aí você vai ver a vida o quê? Uhul, agora acabou pra mim, bora lá, loucura, uhul. Você vai continuar com as mesmas escolhas, o que vai acontecer? Você vai voltar pra vida que você tinha. Você vai conseguir perder saúde, que vai comer mal, não vai fazer atividade física, vai fazer nada, não vai tomar remédio, não quer saber de saúde. A mentalidade não mudou. Vai perder dinheiro. Vai talvez perder o trabalho. Que te deram um trabalho de mão beijada, você não se transformou para sustentar aquele trabalho. Aí, às vezes você perde, que vai fazer bobagem, você não estava preparado, porque como é que você quer estar preparado para alguma coisa sem se preparar? E eu não estou dizendo de perfeição, tá, gente? Não estou dizendo isso. Preparo não é ser perfeito, mas o básico precisa, né? Ah, não, eu quero ser engenheiro, não quero fazer engenharia. Uai, como é que é isso? Ah, quero ser médico, não quero fazer medicina. Uai, mas como é que funciona isso? Ah, não, eu quero não aprender uma ferramenta de autoconhecimento e trabalhar com isso. Tá tudo bem, mas então você tem que ter feito pelo menos a sua jornada. Ah, não fiz não. Uai, mas como é que você vai ensinar o outro um lugar que você nem chegou? Você nem sabe como é. Aí você vai ensinar o que para as pessoas? Ah, não, eu quero ser professor, mas eu não quero aprender a falar. Eu quero dar aula e não quero falar. Eu quero abrir live, mas não quero falar. Imagina se eu abrisse essa live e ficasse assim. Quanto tempo vocês iam aguentar? Muda. Quem que ia ficar aqui assistindo se eu não tivesse nada pra dizer? As pessoas iam falar, que louca, vambora. Perder meu tempo, não. Entende, gente? Assim, o básico a gente tem que se preparar. Superar o medo? Tem. Ah, eu quero um cargo de liderança, mas não quero desenvolver a mim. Não consigo nem me liderar, quero liderar o outro. Como é que você vai liderar o outro? Você vai virar um autoritário por aí. Uma autoritária. Querendo mandar em todo mundo. Porque tem gente que acha que liderança é mandar. Aí vou mandar. É síndrome do, sei lá o quê, do rei. Que vai sentar na cadeira e ficar. Né? Como é que chama o do Madagascar, que tem o bicho, eu esqueci o nome dele, gente, que ele ficava brincando, traga-me uvas, né? Você vai ficar lá sentado no trono, traga-me uvas, né? Vem cá. Faz isso. Ué, que isso, gente? Pelo amor de Deus, não. Isso não é liderar é influenciar. Você influencia sendo você, transbordando o que você tem. O que você tem hoje dentro de você? Porque é isso que você vai transbordar. Será que você está se fazendo um desenvolvimento para transbordar melhor? Então pense sobre isso. Então lembre-se dessa escala. Primeiro eu saio daqui, da criança, do que quer resposta pronta, do que não se movimenta, do que acha que tudo falta, do que não quer enfrentar nada, não quer desconforto, não quer desagradar, não quer nada. Quer sentar e esperar que alguma coisa mágica caia do céu. Aí você pula pra cá, entra no autoconhecimento, enfrenta tudo, suas sombras, suas dores, né? Entende seus potenciais, seus talentos e começa a liderar sua vida. Assume a autorresponsabilidade e faz as escolhas, cuida da atenção. Quando isso acontece, você começa a abundar. Você começa a ter resultados das escolhas que você faz. E esse processo ele é infinito, porque quanto mais eu me conheço, melhor escolha eu faço, mais eu colho frutos. Quais frutos eu quero? Então eu começo a direcionar, agir de propósito. Com propósito. Onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer. Faz, recebe. Faz, recebe. E você fica num ciclo de melhoria contínua de si mesmo. Assim como é na vida, assim como é na empresa. Assim a empresa faz também, ela melhora a si os processos para ganhar mais agilidade, mais tempo para melhorar o produto, para receber, aumentar o faturamento. Você vai fazer a mesma coisa em si.
Abundar saúde, abundar seu papel, sua carreira, né? Sonhos, sei lá, viajar, sei lá, tempo, sei lá o que você quer. Aí eu sei que tem que saber, sou eu não. Então guardem isso para quem fizer sentido, né? E aí, gente, eu deixei pra vocês uma dica de música. Toda live eu quero deixar uma dica de música. Eu acho música bom demais. Tem umas letras que eu acho assim, nos lembra muitas coisas. Eu deixei pra vocês a Balada de Tim Bernardes, é uma música linda. Eu aconselho muito que escutem, porque a letra dela é surreal. Então, quem escolher, quiser, escute. E aí, eu volto segunda-feira, 12:30, que é o meu horário mesmo de live. E aí, me contem alguém aqui no chat, alguém acordou com esse tanto de consciência que a gente trouxe, né? Fez alguém pensar. Inclusive, quem gostou da live, chegou depois, quem gosta das minhas lives, eu tô deixando todas elas lá no canal do YouTube e o link tá na bio. Tá? Você consegue entrar lá no canal, tem um monte de live lá, tem bastante live, não sei quantas. Mas pra quem quer ver ela na íntegra ou pra quem quer assistir outras, com outras consciências, porque é isso que eu faço, eu trago consciências aqui para vocês serem cada dia mais independentes e por isso liderar a vida de vocês. Porque só quando a gente é independente emocional, a gente sai daqui, pula pra cá pro segundo, que a gente consegue liderar a nossa vida. Então quem quiser, vai lá na link da bio que tem o canal para vocês verem as lives. Antigas ou essa, para quem entrou depois, eu não vejo quem entra, fica uma confusão, eu ainda tô aprendendo a mexer no TikTok, entra gente, sai gente, eu não consigo entender o que tá acontecendo. Então fica a dica. E aí, gente, eu acordei alguém? Ou vocês estão tudo assustados? Ou estão tudo assim, misericórdia, que louco que essa menina tá falando. Vamos combinar isso nas próximas lives, quem ficou aí? Quando eu falar alguma coisa que vocês falarem, nossa, esse insight que me pegou, isso, nossa, faz sentido pra mim, coloca acordei ou eu acordei pra vocês mesmos reforçarem aquilo e anotar, fazer alguma coisa, ou pensar na vida de vocês mesmos, porque o objetivo não é que eu fique falando aqui e que vocês vivam a vida de vocês, não, eu quero pessoas que escutem e analisem a vida pra liderar real. Eu tô querendo liderança real, não tô querendo conversa, né? E pra eu saber que o que eu tô falando, alguém tá fazendo sentido pra alguém, porque tem hora que a gente fica com receio. E assim, isso é só um pedido, tá? Tá tudo certo. Quem não quiser fazer, tá tudo certo. Mas é só porque às vezes a gente fala aqui e fica assim, gente, será que o pessoal tá batendo em alguém, tá entendendo, alguém tá entendendo, tá fazendo sentido, né? Só pra eu saber se pra alguém fez sentido. A live, se alguém aprendeu alguma coisa hoje. Que esse é o meu intuito também. Eu quero que vocês aprendam alguma coisa. Eu não quero que ninguém saia daqui, não ninguém, né? Aí, pelo menos que uma pessoa saia daqui falando, nossa, eu aprendi alguma coisa hoje. Eu vou falar, ai, graças a Deus. Cumpri minha missão, que é ensinar alguma coisa pra vocês. Bom, então é isso. Bom final de semana, bom dia pra vocês. Volto segunda, 12:30, pra quem gosta de assistir as lives. E quem quiser, tá lá no link da bio pra assistir na íntegra essa e todas as outras. Obrigada pela participação, gente. Até segunda.